Então, pessoal, vamos lá. Teste proposto T241 FUNESP. Considere um carrinho de brinquedo B que seja capaz de exercer uma força F constante e paralela ao plano inclinado sobre uma caixinha de fósforos C, enquanto sobe uma rampa inclinada de um ângulo alfa, conforme indica a figura. Considere as seguintes afirmações sobre as forças atuantes sobre a caixinha de fósforo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é detalhar essas forças, não é isso? A caixinha está aqui, ó. Eu tenho a força do carrinho que empurra ela. Eu tenho um peso da caixinha. A caixinha está na terra. Eu tenho uma normal, né? Se ela está subindo, eu tenho uma força de atrito nesse sentido. E aqui, né, veja aí os dois exercícios anteriores. O T240, você vai ver que esse cara aqui é o P cosseno de alfa. A alfa está aqui também, né? Além de estar aqui no plano. E esse cara aqui, né? Essa outra componente desse peso vai ser P seno de alfa, né? Ele está subindo aqui com velocidade. Então, o N, como a caixinha não sobe nem desce nesse sentido, N é igual a P cosseno de alfa. A FAT, por sua vez, vai ser mi N, que é igual a mi P cosseno de alfa, né? Então, FAT vai ser igual a mi peso mg cosseno de alfa, né? E a força resultante, né? Massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração vai ser a qual? Tá subindo, então é F menos P seno de alfa menos a força FAT, mi mg cosseno de alfa. Isso tudo aqui é igual a massa vezes aceleração. Então, a gente tendo essa força aqui, a gente pode responder a essas perguntas, saber se essas afirmações estão corretas. Primeiro, a força de atrito depende da massa da caixinha de fósforos. Ó, a força de atrito depende da massa da caixinha de fósforos. Olha a massa aqui, compondo a força de atrito. Então, realmente, a força de atrito depende da massa. Tá correto. A 2. A força de atrito independe da inclinação. Quer dizer, alfa não exerce nenhuma... Não faz parte da composição da força de atrito. Aqui o cosseno de alfa aqui, ó. Então, dependendo do alfa e, logicamente, consequentemente do seu cosseno, vai mudar a força de atrito. Então, a 2 está errada. 3. A força resultante depende da massa da caixinha. A força resultante de qualquer força resultante que seja, sempre é massa vezes aceleração. Então, sempre depende da massa. Correto. Então, aí, a gente vê aqui que é a letra C, 1 e 3 apenas, tá? Letra C. Então, aqui ficou, ó, a primeira, né? A FAT depende da massa. A segunda fala que a FAT independe do alfa. Não, ele depende, tá errado. E C, claro, força resultante sempre depende da massa. Nesse caso, da massa da caixinha. Tá? A 3 está correta. Então, letra C. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço.